Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aqui em nosso espaço, Caminho da Luz, aqui na cidade de Limeira, esse nosso novo espaço, que a gente fica muito feliz em poder concretizar esse sonho, de muitos anos de trabalho para a gente conquistar, mas também muito trabalho ainda a ser feito. Nós adquirimos uma dívida exorbitante que estamos por aqui para pagar, certo? Mas faz parte do investimento, né? O que é importante é o espiritual. Conhece aquele provérbio, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Então, César fica com o dinheiro, né? E a outra parte é a parte espiritual que a gente está construindo, está semeando no coração das pessoas, que eu vejo que a coisa mais importante é essa semente que a gente lança todos os dias no coração de cada um, né? Quando você é um engenheiro, você constrói um prédio, a sua obra fica lá para todo mundo ver, não é verdade? Mas quando você é um professor, a sua obra não aparece. Você constrói internamente, na alma, no espírito das pessoas, na mente, né? Conhecimento. Então, por isso que o professor é muito desvalorizado, porque nós somos uma sociedade materialista, que só valoriza o material. Por isso, o espiritual, por isso que o professor é jogado às traças, não vale nada na nossa sociedade, né? Exatamente por causa dessa não materialidade daquilo que ele produz, daquilo que ele constrói, né? Então é isso, o tema que nós vamos abordar hoje com vocês é sobre os Anunnakis, Nibirus, tá? E a visão da criação. Nosso seminário tem duas partes. A primeira parte, eu vou apresentar para vocês toda a teoria desenvolvida por Zecharia Sitchin em seu livro 12º Planeta, e aquela sequência, o livro de Enki. Ok? Da forma como ele está lá, a gente vai colocar, discutir, conversar. Na segunda parte do curso, eu vou colocar a minha visão espiritual da coisa. Ok? Para que vocês possam fazer uma análise então profunda dessa visão sobre a criação da nossa humanidade. Ok? Então vamos lá. Os sumérios, né, os povos sumérios, né, os babilônios, né, é naquela região onde está o Irã e o Iraque. A Pérsia é o Irã, certo? E os babilônios, os sumérios, babilônios naquela região ali, é o Iraque hoje, entre o Tigre e o Eufrates, aquela coisa toda ali. O berço da civilização, como a gente conhece, na nossa história conhecida aí. A nossa história conhecida diz que há mais ou menos há uns 5 a 6 mil anos atrás, naquela região, os babilônios desenvolveram o início da civilização, com cidades organizadas, né, um reino organizado, e a primeira forma de escrita. Então, o mundo conhece, através de escavações, em todo o mundo, todos os arqueólogos fazem as escavações do mundo, e o primeiro povo que desenvolveu um padrão de escrita para registrar a sua história foram esses povos chamados sumérios. Então, tem umas tabuinhas de argila, eles escreviam em argila, olha só. Depois secava a argila, né, ela ficava endurecia. E eles desenvolveram uma técnica de escrever através de um pedacinho de pau, que era como se fosse uma cunha de madeira, né? E através dessa cunha de madeira, eles iam fendendo a argila, entalhava a argila, né? Então fazia tudo risquinhos assim, tal, cunhava aquela coisa toda, né? Tudo mas sempre cunhado assim, sempre com risquinho, como se fosse um chinês, o japonês só escreve com pauzinho, né? Por isso que a escrita chegou a conhecer como cuneiforme, porque vem de cunha, né? Uma forma de cunha, cuneiforme, uma forma de cunha. Ok? Você vai ver lá tudo. Eles vão só enfiando aquela cunhinha na argila e vai formando os símbolos
da escrita, os padrões da escrita. E os trabalhos arqueólogos começaram a descobrir milhares dessas tábuas, né, da primeira época dos sumérios, e ela relatava conhecimentos muito antigos sobre a origem de nosso planeta Terra, a origem de nossa civilização, quem nos criou e por que nos criou. Ok? Então eu vou apresentar para vocês segundo a visão do Zecharia Sitchin. E vocês vão perceber o seguinte, que quando vocês vão estudar a Bíblia antiga, a Bíblia dos judeus, principalmente o Antigo Testamento, a Gênese mosaica, né, que fala da origem do mundo, a criação do mundo em 7 dias, aí Adão e Eva, a expulsão do paraíso, aí você tem os anjos decaídos, né, aquela situação toda, todos aqueles textos antigos, vocês vão perceber uma coisa, que esse conhecimento não é um conhecimento judaico. Quem escreveu isso na Bíblia chupou o conhecimento de outros povos. Não é um conhecimento direto de um sacerdote judeu. A história do dilúvio universal, por exemplo, que está lá na Bíblia também, se você fizer um estudo, todos os povos da antiguidade, em muitas épocas antigas, muito antes da descrição da Bíblia, da construção da Bíblia, os textos antigos já falavam de uma grande inundação, de um grande dilúvio. Ok? Então, é mais ou menos isso daí. Então, na verdade, os judeus simplesmente compilavam as histórias que vinham passando de povos em povos, de boca em boca, e construiu uma gênese através da sua visão de mundo baseado em textos antigos. Porque o interessante é que a Bíblia, ninguém sabe quem escreveu. Todos os livros da Bíblia é anônimo, né? Não tem o autor. O cara que sentou e escreveu, entendeu? Contou a história. Né? Então, muito dali é romanceado, muito dali é baseado em contos, textos, histórias antigas que vêm sendo passadas. E é óbvio que os antigos tinham muito pouco conhecimento das coisas. Nem sabia que a Terra era redonda, certo? Muito menos a ideia de sistema solar, disso, daquilo, de planetas, órbitas, mundos, galáxias, estrelas. E esse pouco conhecimento que eles tinham dificultava muito deles interpretarem, às vezes, coisas que vinham do alto, informações que vinham através de médiuns, sacerdotes, e mesmo de contatos com inteligências mais avançadas que eles podiam ter no passado, de alguma maneira. Ok? Então, da mesma forma que o médium hoje entra em contato com o plano espiritual, entra em contato com os ETs, com certas experiências ufológicas, o passado também está repleto dessas manifestações. Né? Nós temos um livro muito famoso, A Bíblia e os Discos Voadores. Tem um seriado muito interessante no History Channel, né, Alienígenas do Passado, que vai discutir toda a presença extraterrestre ao longo da história da humanidade e tudo mais. Ok? Muito bem. Então, vamos começar a falar sobre a história oculta da Terra, segundo Zecharia Sitchin, no seu livro, O 12º Planeta. Por que 12º planeta? Nós sabemos que o nosso sistema solar tem quantos planetas? 9 planetas. E agora nós rebaixamos Plutão. Plutão não é mais um planeta. Plutão é menor que a Lua, nossa, não sei se você sabe. Plutão é menor que a nossa Lua. Então ele foi rebaixado para planetóide. Né? Um cisquinho lá no fim do sistema solar conhecido. Então, mas vocês conhecem, poxa, Laércio, mas a gente conhece só 9 planetas. Que história é essa? Né? E 12º, 12. Então vamos lá. Né? O que significa a palavra planeta? Vamos começar bem do início. A palavra planeta significa o quê? Ela pode ser traduzida como duas coisas: errantes ou viajantes. Ok? Ok? Então, vamos supor. Todos vocês conhecem a constelação de Órion, não conhecem? Está lá as 3 Marias,
bonitinha no céu, né? Está lá o retângulo formado pelas 4 estrelas mais famosas, tem umas outras mais apontando aqui, mas aqui é o mais... Se você olhar essas estrelas, todo ano, sai ano, passa 10, 15, 30, 20, mira, está do mesmo jeito. No entanto, existia um grupo de astros no céu que não era assim fixa. Não... Hoje se observava, tinha uma estrelinha ali. Passava um tempo, essa estrelinha estava aqui. Ela ficava andando no céu. E fazia isso aqui ainda, hein? Ó, presta atenção no que o Titio Loló está falando. Ó. Ou seja, se eu traçar a trajetória dele, ela vai fazer isso aqui. Ó. Depois de novo ele faz isso aqui. É um astro meio esquisito, que ele vai andando no céu, dando laçada. Certo? E todos esses astros estranhos que se movimentavam no céu com relação às estrelas de fundo, os antigos simplesmente deram o nome de... Neste caso, para os antigos, a Lua e o Sol eram chamados de... Porque a Lua e o Sol, ela anda, cada dia. Você pode olhar a Lua, cada dia ela está num lugar no céu, em relação às estrelas de fundo. Porque ela fica andando. Tá? Agora, você já viram em astrologia, Marte faz muito esse movimento. Todos os planetas que estão, que são chamados externos, não os internos. Internos é Mercúrio e Vênus. A Terra, depois nós temos Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Os planetas que estão além da Terra, no céu noturno, eles fazem esse tipo de movimento aqui. Vocês percebem o seguinte, que quando vocês estudam astrologia, ó, Marte vem vindo. Vamos supor Marte, isso aqui é Marte, ele vem vindo. Quando chega um ponto, ele começa a voltar para trás. Quando ele começa a voltar para trás, a gente fala que Marte está retrógrado. Está retrocedendo no céu. Mas é claro que isso é só uma posição de perspectiva de quem está na Terra, né? Ele não está fazendo isso no céu, tá? Ok? Esse movimento aí era um movimento esquisito que não tinha explicação. Né? Porque os antigos não sabiam que tudo girava em torno do Sol. Na cabeça dos caras, tudo girava em torno da Terra. A Terra era o centro do universo. E quando você cria esse tipo de padrão, olhando da Terra, realmente ele vai fazer esse movimento no céu. Mas é uma questão pura de perspectiva. Ele não está andando retrógrado. Ok? É fácil de entender isso quando nós observamos a seguinte posição. Olha, para vocês entenderem essa história do Nibiru. Vocês têm que entender muito bem que a hora que eu colocar o Nibiru na história, para vocês entenderem a situação. Vamos supor que está o Sol, né? Então, hoje, para nós, o Sol não é considerado um planeta, nem a Lua, ok? Porque nós sabemos que a Lua gira em torno da Terra, é só ela que gira em torno da Terra. Então, nós teríamos Mercúrio, nós teríamos Vênus, nós teríamos a Terra e nós teríamos Marte. Ok? Então, olha que interessante. A Terra está aqui. Vamos pegar Marte. Vamos supor que todo mundo gira no sentido horário. O sistema solar, todos os planetas giram no mesmo sentido, tá? A não ser que um astro seja capturado, ele começa a andar ao contrário. Isso acontece, mas não no nosso sistema solar. Em Marte, né, uma das luas vira ao contrário. Né? É meia louca. Se você perceber, se você pegar Vênus, por exemplo, que está aqui, vocês vão entender por que Vênus, você nunca vai ver Vênus à meia-noite no céu. Ninguém vê Vênus à meia-noite no céu. Vênus só pode ser visto, né, até 7, 8 horas da noite. Depois ele desaparece no horizonte. Ou pela manhãzinha, né, até 7, 8 horas, né, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, você vê ele, depois ele some. Porque é o seguinte, ó, a Terra está aqui, aqui que é meia-noite, meia-noite é para cá, ó, olhando para lá. Né? Então você vai olhar para lá meia-noite, o Vênus está aqui, quando você vai ver? Você não vai ver nunca. E se ele estiver no mesmo alinhamento aqui da Terra, você não vê ele, porque é de dia, você vai olhar para a cara do Sol, está na frente do Sol. Então você só vai conseguir vê-lo quando ele estiver por aqui, nessa fase aqui você vê ele. Ó. Se ele entrar atrás do Sol, você também não vai ver.
Então, geralmente, quando você olha aqui, ou é à tarde ou é pela manhã. Então, esses são os planetas internos. Por isso que você não os vê ao meia-noite no céu. As pessoas confundem, Vênus fica brilhante no céu, porque o Vênus é o astro mais brilhante depois da Lua. Tá? E depois da Lua, o astro mais brilhante no céu é Júpiter. Depois vem Marte e a estrela mais brilhante é Sírius. Né? Então, olha agora, a Terra está virando para cá e Marte também. Quando Marte está aqui, ó, presta atenção, eu olho Marte, em relação às estrelas de fundo, ele está progredindo. Mas exatamente a hora que Marte poda eu, ó, ou eu podo Marte, na verdade eu ando muito mais rápido do que Marte, né? Se Marte estiver aqui, por exemplo, ó, a hora que eu começo a podar Marte, que eu ando muito mais rápido, eu começo a olhar, Marte começa a andar para trás. Porque, na verdade, é uma perspectiva de olhar. As estrelas de fundo, ó, Marte começa a atrasar, mas é eu que estou avançando. Então, aí é o movimento retrógrado na aparente visão de quem está na Terra. Mas ele não está retrocedendo nunca, Marte está sempre andando. Só que a velocidade de Marte é menor, a Terra gira muito mais rápido. Tem uma hora que, ó, quando eu estou vindo aqui, ó, Marte está aqui, eu vejo Marte progredindo. Quando eu podo Marte, em relação a uma linha que eu podo ele aqui, eu começo já a ver ele retrocedendo. Tá? Muito bem, muito bem. Já tem uma ideia. Então, lá de onde apareceu o 12º. Então, você vai contar agora, né? 9, 10, 11. Que é a Lua e o Sol dá 11 planetas. Ok? Então, falta o 12º, né? Então, vamos estudar isso daí. Nessas histórias antigas, lá retirada do livro de Zacarias Sitchin, ele faz alusão a um planeta com o nome de Nibiros, ou Nibirus, depende da pronúncia. Quando se traduz o significado da palavra Nibiros, lá dos Sumérios, significa aquele que atravessa, ou que faz a travessia. Né? E segundo essas tradições antigas também, neste planeta moraria um povo muito avançado científico e tecnologicamente, chamado de Anunnakis. Anunnakis. Segundo essa tradição desses textos, os Anunnakis chegaram na Terra há 450 mil anos atrás. E construíram uma base operacional aqui na Terra, com o único intuito, presta atenção, de minerar ouro. Porque, por algum motivo, o ouro era uma coisa muito importante para aquela civilização. Tá ok? Muito bem. A gente já vai discutir essas questões. Vamos estudar um pouco o Nibiros, primeiro na história. No livro de Zacarias Sitchin, ele conta uma história há bilhões de anos atrás sobre a origem da Terra, como a Terra apareceu no sistema solar. A Terra se chamava, né, no nome lá de Tiamat. Tiamat era um planeta, acho que sem eu, era um planeta aquático, só tinha água. Ok? Esse planeta, ele ficava, Tiamat ficava entre Marte e Júpiter. Então tinha, vamos supor aqui, ó, Marte e Júpiter. E a Tiamat ficava aqui, nessa órbita. Perfeito? Aí, Nibiros, que era um planeta gigante, muito grande, que pertencia ao sistema solar, ele sempre pertenceu ao sistema solar, mas
Esse Nibiru ele é meio esquisito, porque ele teria uma órbita extremamente alongada com relação à Terra. Então, é mais ou menos assim, ó, segundo eles nos dizem. Tem o Sol, você tem os planetas internos, uma órbita desse tamanho. Internos. Nibiru seria um astro muito alongado, que ele faria isso aqui, ó. Segundo o que está dizendo o texto, ou a interpretação do City. E há bilhões de anos atrás, na época da formação do sistema solar, Nibiru, numa dessas entradas, ele se choca com Tiamat. Há um choque mesmo de planetas. Dá uma tremenda numa cacetada, vai jogar ele se quebra, né, em dois, né? Parte dessa quebra vai ficar transformando o cinturão de asteroides que existe entre Marte e Júpiter. E a outra parte dele é jogada para a órbita interna de Marte. Ele fica girando mais para dentro. Ok? Essa foi a primeira fase. A segunda fase, quando o Nibiru volta numa outra órbita, porque segundo eles, essa órbita é de 3.600 anos. A cada 3.600 anos, Nibiru penetra na parte interna do sistema solar, mas nem sempre a sua passagem causa catástrofe. Ele tem que dar certo o ângulo de passagem, quando ele passa, sabe, ok? E conta a história que Nibiru tinha muitas luas, ok? Muitas luas grandes, bem grandes, não era luazinha pequena, não, como lua de Júpiter, são luas grandes. E nessa outra passagem, uma das luas de Nibiru se choca com a Terra, arrebentando a Terra, e parte dessa coisa vai se transformar na nossa atual Lua. É incrível que os cientistas modernos admitem que a Lua é resultado de um choque planetário, ok? Os cientistas modernos já sabem que o material da Lua é muito parecido com o que tem na Terra. É como se um pedaço da Terra fosse um impacto muito grande, rachasse e entrasse em órbita. A gente sabe que toda a formação do sistema solar são épocas muito instáveis, muita porcaria, muito lixo, e os choques planetários, o choque de astros é uma coisa comum. Até o sistema se estabilizar, tudo o caco já caiu, tal, aquela coisa, né? O céu está limpo, muito pouco asteroides, sabe? Então aí o sistema se estabiliza, né? O planeta esfria também, de todos esses choques, tudo. E aí ele pode abrigar formas de vida se tiver naquela zona que nós chamamos de habitável, com água líquida e a temperatura não oscilando a mais do que 40, 50 graus, nem menos, muito menos que 0 grau, porque água congelada, dificilmente a vida se desenvolve, né? Biológica como a gente conhece. Muito bem. E a história diz que Nibiru, depois de tantos choques, também se estabilizou. E uma civilização se desenvolveu em Nibiru, que era os Anunnaki. Se você lê no livro da Bíblia, a Bíblia fala de Néfilins. A tradução da palavra Néfilins do hebraico significa caídos ou decaídos. Também pode se ler assim, né? Então vamos tentar resumir essa história para vocês. Então, depois eu vou mostrar as teorias prós e contras minhas, tá? Eu como cientista, como astrofísico que eu sou, é minha especialidade, nós vamos fazer umas críticas a essa teoria, tá? Porque um planeta que se afasta muito do Sol, o clima dele, a estrutura interna dele é uma droga, né? Vocês estão entendendo? A coisa vai ficar complicada, né? Depois a gente vai tentar pensar nesses detalhes. Mas eu vou apresentar para vocês nessa primeira fase o que está
que está aí na internet, que está no livro do Zacarias, qualquer grande discussão, para depois a gente fazer análise dos prós e os contras dessa teoria. Ok? Porque essa teoria é uma teoria totalmente materialista, tá? Ninguém fala em espírito, plano astral, vida após a morte, nada disso. É uma visão totalmente materialista da coisa. E nossa própria criação. Esse é um dos erros graves dessa teoria. Muito bem. Então, vamos imaginar que tudo se estabilizou, passou bilhões de anos, as formas de vida evoluíram, tanto evoluíram na Terra quanto evoluíram em Nibiros, que é como se diz. E Nibiros evoluiu muito, os Anunnakis evoluíram de forma muito rápida, muito avançada, que há 450 mil anos atrás, eles tinham capacidade de fazer viagens interplanetárias e chegou na Terra e montou uma base onde é ali o Oriente Médio. Suméria, Babilônia, aquela região do Tigres e Eufrates. Eles montaram uma base ali, operacional, segundo alguns textos, eles também montaram uma base em Marte, né? Mas montaram uma base ali, na Lua também eles montaram bases, e o intuito deles era simplesmente minerar ouro. Não me pergunte por quê. Vocês já viram, existe um filme que eu esqueço, eu preciso me lembrar dessas coisas, cara. A Reconquista? Muito bom. É um filme com o John Travolta. O John Travolta. Ok? O John Travolta vai fazer o papel do Anunnaki. Que ele vem para a Terra, a civilização aqui teve um colapso, né? A nossa civilização teve um colapso, só que ele muda de época, né? Ele coloca a história como se fosse, né, no futuro, né, no futurista. E essa raça de caras muito altos, gigantes, inclusive a roupa deles fazem eles alto pra caramba, uma bota e tal. E os seres humanos eram muito primitivos aqui. Não sabiam nem falar direito, eles não sabiam falar, de tão primitivos. E os Anunnaki vêm, escraviza esses humanos para trabalhar nas minas de ouro. Certo? E explorar ouro. Né? Ok? Aí, nessa história, né, um dos humanos, né, começa a aprender a falar com eles, começam a ser tratada com ele, eles fazem mudança genética também, ele fica um cara muito inteligente. Né? Então, a história que está no 12º planeta, né, vai mostrar o seguinte, que há 450 mil anos, o que existia aqui na Terra, em termos de seres humanos, praticamente era macacão, Pithecanthropus erectus. Aquela coisa que é um macaco, não é ser inteligente. Então, eles dizem que os Anunnakis, querendo uma mão de obra controlável, fazem uma mistura genética entre genes extraterrestres e genes dos primitivos macacões que estavam aqui, certo? E vai dar, então, uma raça inteligente, ou semi-inteligente, certo? E esses indivíduos passam a ser, esses produtos de engenharia genética, passam a ser nós. All right? E esses indivíduos, então, são escravizados, ok? Para trabalhar nas minas de ouro. Ok? A história conta que depois de um tempo, né, eles começaram a fazer aperfeiçoamentos cada vez melhor genético nessa turma. Né? Por isso, chegou o momento que eles passaram a ser a imagem e semelhança dos Anunnaki, os seus criadores. E aí, você já viu, né? Meio parecidão, com humano, bonitinho, tinha umas escravinhas gostosas, bonitinha, dando sopa. O que os Anunnaki macho pra caralho fazia?
né? Começou a dar uns pega nas escravas, né? Fazia nunaquinho. Né? Ia sair um nunaquinho meio mestiço, né? Então, aqui a Bíblia, né, e os próprios, né, dizem que aqui é aquela história dos anjos decaídos que se misturaram com as mulheres da terra e geraram uma raça de semideuses. Vocês estão percebendo que essa tradição está também nos gregos? O que é Hércules? Filho. É um bastardo, um filme bastardo, né? Não é verdade? Meio. Então, os semideuses gregos têm muito a ver com essas tradições, que são citadas em outros povos, em outras culturas. Né? Está lá, né? Se você pegar o livro de Enoque, lá no... Está escrito, né, os filhos dos deuses viram as mulheres da terra, falaram, vamos cruzar com as mulheres da terra, aquela coisa toda. Né? Façamos filho, dessa junção nasceu uma raça de gigantes, né? Que começaram a assolar a jovem humanidade e tal. Muito bem, então tudo isso aqui são discussões interessantes que está nos textos bíblicos, está nos textos antigos, e quando você lê, os historiadores começam a ter uma interpretação muito particular do sentido e significado dessas coisas. Então, para todos os efeitos, nós fomos criados com o único objetivo: ser escravo. Vocês assistiram um filme moderno chamado Prometheus? Então, esse filme, Prometheus, vai sair o 2 agora, viu? Já estão filmando o 2. O Prometheus é um cara bilionário, está lá na cadeira de roda, né, na época futura da Terra, o cara constrói uma nave e quer encontrar o planeta dos Anunnaki, quer encontrar os Anunnaki, eles querem encontrar os criadores, os deuses que o criou. Como se esse Deus que o criou tivesse a cura ou a vida eterna para resolver o problema da doença desse próprio ricaço bilionário, que vai junto, quem assistiu. Mas vocês percebem que quando eles chegam lá naquele planeta, que tem o sinal, a nave está caída, é uma nave de guerra, um vaso de guerra, né? Que Anunnaki estava em guerra não sei com quem. E quando os caras acordam ele, é um puta gigante, você vê o cara é grande pra caramba, é um gigante mesmo, né? E percebe que os humanos estão vivos, eles lembram da missão, a missão era destruir, eles tinham que destruir os clones criados. Eles não podiam deixar os humanos se desenvolverem lá. Mas como eles entraram em guerra com outros povos, chegou um momento que eles precisaram abandonar a terra rapidamente, ou o ouro na terra suficiente para eles acabou, e eles voltaram e largaram os humanos aqui ao seu bel prazer, ao seu próprio desenvolvimento. Ok? E praticamente nunca mais voltaram para saber como é que está a situação. Essa é a história do filme Prometheus. Né, juntando com essa história do Zacarias 7, essa turma toda. Mas tudo isso é uma ficção, tá? Uma ficção montada em cima de uma situação tal. Bom, a verdade é que no livro de Zacarias Sitchin, né, ele fala que chegou uma época que os Anunnaki abandonaram a Terra. Não fala o motivo, né? Eles abandonaram o nosso planeta. E segundo os textos lá, era para se destruir todos nós. Eles tinham que destruir a sua criação. Porque não sabia o que ia dar. E um dos caras lá falou, não, larga aí, deixa ele pôr na volta para ver o que Deus atrai aqui. Já estão tudo aqui presos na terra, daqui eles não vão sair. Né? E deixar os humanos ao seu bel prazer e a coisa acontecer. Ok? Aí, com o passar dos tempos, vem o dilúvio universal, que é uma destruição em massa. Eles acreditavam que os humanos seriam todos destruídos nessa catástrofe. E todas as vezes que Nibiru se aproxima do centro do sistema solar, eles dizem que fica fácil os Anunnaki virem visitar a Terra. Então é como se os Anunnakis, a cada 3.600 anos, pudesse se aproximar da Terra e com suas naves vir fazer uma visita e ver como é que está nós. Quanto evoluímos ou deixamos de evoluir, tal, seriam a visita de nossos criadores. Né? Então,
Em resumo, o que se coloca é que, em todas as tradições esotéricas, que Nibiros estaria voltando. E a volta de Nibiros causaria uma perturbação, como Nibiros é muito grande, causaria uma perturbação gravitacional, e se na passagem calhar, porque, como ele, segundo o pessoal fala, ele passa muito rápido, é uma passagem rápida, né? Então tem várias situações. Vamos supor, aqui está o Sol, aqui está a Terra girando em órbita, ok? Segundo alguns pesquisadores, alguém que estuda, que fala dos povos antigos, esse planeta, ele entraria na parte interna do Sol entre Marte e Júpiter, e em questão de 3 meses ele iria embora. É uma passagem periélica muito rápida, porque você sabe que no periélio, né, o planeta acelera muito, aumenta demais a velocidade, porque ele vem como se fosse caindo em direção ao Sol. Vai aumentando, chega na velocidade máxima no periélio, aí ele faz a curva e vai embora. E essa passagem seria muito rápida. Então a coisa acontece o seguinte: se astronomicamente a Terra estiver longe da sua trajetória, tranquilo. Você quer ver uma situação? Vamos supor que a Terra, ele vem vindo, vamos supor que ele está aqui. Quando ele está entrando na órbita da Terra, a Terra está aqui. Certo? Então eu estou longe, então não vai acontecer nada. Aí ele entra. Quando ele entra, ele vem vindo, ele pode vir aqui, ou contra, ou no mesmo sentido. Estou fazendo aqui uma coisa meio, né? Mas eu posso mudar, fazer um sentido inverso. A hora que ele vem, que ele está aqui, a Terra está aqui, está longe. A hora que ele entra aqui, a proximidade maior seria aqui. Aqui poderia causar um pouco de perturbação. Mas nós poderíamos pensar numa situação assim, deixa eu apagar tudo aqui para não dar complicação na cabeça. Aí, nesse caso de uma aproximação, dá problema gravitacional. Mas num caso que eu tenho o Sol, eu tenho a órbita da Terra, né? Aqui, a Terra. E Nibiros, ele entra no mesmo sentido, né? Vamos supor, ele vai entrar, faz uma órbita aqui e vai embora. Né? Muito bem. A hora que ele entra, vai cruzar a nossa órbita, a Terra está aqui, ó. A Terra está vindo para cá. Nem sem nenhum problema. A gente nem dá conhecimento que ele passou. E aí, a hora que ele está saindo, indo embora, a Terra está aqui. Nessa passagem, demos sorte. Você está entendendo? Não tem problema gravitacional, não tem perturbação nenhuma. Ele vai embora sem causar problemas. Então, é uma questão de situação. Por isso que, às vezes, a gente olha no passado, a Atlântida foi destruída há 12 mil anos, né? O que causou a destruição? O que causou a catástrofe em Atlântida? A gente tem que discutir isso, né? O grande dilúvio universal, o que perturbou? Pode existir um astro intruso? Pode. Tá? Então, mas a situação periélica desse astro pode causar problemas. No entanto, pode não causar também. Uma outra situação que os cientistas colocam, que eu simulei já várias vezes, é os Anunnaki não ser um planeta que está há muito tempo no sistema solar. Ele foi capturado. Então, seria um astro gigante, uma estrela, que eu tenho a seguinte situação. A eclíptica solar é assim, você tem o Sol e todos os planetas giram num plano praticamente. Existe uma pequena inclinação, só de alguns graus, do planeta Mercúrio e outros, certo? Que inclina um pouco daquilo. Porque se você tiver um planeta girando assim, Júpiter, que é muito grande, ele começa a puxar gravitacionalmente, e com o passar dos milhões de anos, a tendência é estabilizar. Fica tudo na mesma linha, que é o estado de mínima energia do sistema. Então, o pessoal acha que Nibiros, ou um astro gigante, possa ter sido capturado pelo Sol. Aqui está o Sol, ele estava passando por aqui, como não quer nada, tal, perdido, um astro perdido no cosmos. Aí o Sol atrai ele, aí ele vem por baixo. E aí ele faz isso.
Isso teria a ver com o nome Nibiru, o astro que atravessa o plano da eclíptica. Ele cruza. Entendeu? Os planetas estão girando num plano e ele vem num plano pelo sul. E faz o periélio aqui no hemisfério, no lado norte. Ok? Então ele viria, né, lá de baixo. E a maior parte dos cientistas procura um planeta sempre na linha da eclíptica, né? Ele nunca procura um planeta pertencente ao sistema solar fora do plano da eclíptica, porque não tem lógica, né? Se você for um cientista, você vai sempre procurar no plano da eclíptica, naquela linha à noite no Equador celeste que você vai procurar planeta. Dificilmente alguém vai procurar planeta lá no polo sul da Terra, você tem que olhar no horizonte. Aí você tem que instalar um observatório astronômico lá na Antártida, entendeu? Ou no Polo Norte, para ficar olhando para assim. O clima nessas regiões são horríveis para observatório astronômico, né? O clima na Antártica não suporta um bom observatório astronômico. Ele vai funcionar um pouco, o clima lá de tempestade. É diferente do deserto do Atacama, aqui no Chile, que não chove nunca. O céu é limpo, nem nuvem tem no céu. O índice de umidade é extremamente baixo. Ali é excelente para você montar um observatório astronômico. E agora você sabe, o maior telescópio do mundo está ali, né? No Chile. E é um observatório astronômico da ESA, né? Ele tem uma união de várias partes. Você sabe, o Brasil tem 2% do telescópio lá. Né? Tem a Europa, a Alemanha, Estados Unidos, é um pool de países para construir esse gigante aqui no deserto de Atacama. Tá? Esse telescópio em terra ele é melhor que o Hubble, que está lá no espaço. Melhor, ele tem maior capacidade de observação do que o Hubble. Em termos de capacidade, porque os caras, né, você sabe que a gente não consegue fazer espelhos muito grandes, né, espelho de 6, 8 metros aí é o máximo que dá para fazer de diâmetro, porque ele começa a dar distorção, dá problema, a tecnologia nossa não consegue. E outra, você tem que fazer, esses espelhos demoram 5, 6, 10 anos para ser feito. Não é um espelho, você não faz, esses espelhos aí, eles demoram, o cara tem que resfriar, a temperatura baixar 1 grau cada mês você baixa 1 grau, sabe? Ele fica dentro do forno para não dar trinca, para não dar deformação interna, é super complexo. Depois, na hora de polir ele também, é um polimento, demora anos para polir ele, deixar aquela curvatura certinha, precisa. Você viu, o Hubble deu uma zebra desgraçada? Porque a hora que os caras mandaram o Hubble para o espaço, a temperatura do espaço entortou o espelho, deu uma zebra desgraçada, o telescópio não funcionava. Tiveram que fazer um puta conserto, uma missão espacial só para consertar o Hubble, botar uma lente para tirar a miopia do Hubble, porque o Hubble ficou míope. Ele ficou míope. Teve que botar uma lente corretiva, como se fosse um óculos nele, para corrigir a miopia do Hubble. Ele deu um trabalho desgraçado. E podia nem funcionar. Então, vocês estão entendendo que, na nossa situação atual, como ele dizia, o astro destruidor, né, os judeus falam de Marduk. Né? Marduk seria o Nibiru, na língua. Né? Tem o pessoal que chama de Absinto. No Apocalipse fala muito de um astro chamado Absinto. Nostradamus e Samael A1VO fala do astro X, né? O astro destruidor. Ok? E tem os espíritas que falam do planeta Chupão, né? O astro higienizador. E também a palavra Hercólogos. Ok? Então, todos esses nomes se referem a essa mesma tradição, a essa mesma natureza de um astro perturbador que poderia, né, destruir a nossa civilização por uma passagem periélica apenas. E, segundo algumas tradições esotéricas, seria esse astro o causador do apocalipse, o causador de uma destruição planetária, geológica, como prevê o Apocalipse da Bíblia, algumas centúrias de Nostradamus, e assim por diante. Mas tudo isso são especulações. O que de verdade existe
nisso tudo? Como a gente poderia enxergar toda essa colocação sobre a origem de nossa humanidade? A pergunta que vai recair novamente sobre vocês é: se os Anunnaki nos criaram, quem criou os Anunnaki? Hã? Essa pergunta é que precisa ser feita. Ou vocês ainda acreditam que a vida é um acaso no universo, ela aconteceu por acaso? Assim como a vida aconteceu ao acaso aqui na Terra, depois uns caras mais inteligentes começaram a mudar a história. Né? Então, na verdade, nós vamos ter que, claro, fazer uma reinterpretação de tudo isso, uma reavaliação, tentando usar o conhecimento do século XX, século XXI. Nós vamos unir a nossa ciência, nós vamos unir todo o conhecimento que nós temos da espiritualidade hoje em dia, para tentarmos reconstruir esses textos antigos e tentar dar uma interpretação diferenciada a eles, para ver se a gente consegue entender o nosso futuro em relação ao nosso passado. Porque, claro que conhecer o nosso passado é dar bases ao presente e preparar nosso processo futuro. É muito importante o conhecimento da história. Mas toda a história que nós temos aprendido nas escolas, gente, nunca dá para acreditar nelas. Não dá, não dá, não dá. É terrível o ensinamento nas escolas de história, de arqueologia, povos antigos. Aí nós vamos ter construções gigantescas no passado, né? Nós temos construções no Peru, no Chile, em vários lugares, que são inexplicáveis. Os antigos humanos não poderiam fazer aquilo. Eles não tinham capacidade tecnológica, nem conhecimento suficiente para construir estátuas gigantes, os moás da Ilha de Páscoa, né? Movimentar blocos gigantes de pedra lá em Machu Picchu, no Peru, né? As linhas de Nazca, que são enigmáticas do passado, a Porta do Sol, né? Lá na Bolívia, né? Aquela pedra gigantesca que não pode ser movimentada por, sabe, para quê, né? Qualquer povo, ou seja, o povo, quanto mais inteligente ele é, mais simples são suas construções. Por que você vai fazer uma puta de uma construção, uma puta pedra desgraçada? Certo? Precisa de 500 negros para carregar aquela merda. Por isso que hoje nós pegamos tijolinho, né? Pega tijolinho em cima do outro, faz a casa, beleza. Não é verdade? Ninguém precisa movimentar uma pedra de toneladas. Você só se daria o luxo de fazer isso se isso fosse barato e fácil. Mas hoje, tudo bem, vamos trazer, Laércio, vamos trazer uma pedra de 200 toneladas e vamos instalar aqui no nosso sítio. Vamos fazer um portal para imitar lá o Porta do Sol. Vamos ver quanto que nós gasta? Por exemplo, a estrada não dá para passar. Essa estrada que está aí, nenhum caminhão consegue trazer 200 toneladas. Você já tem que mexer na estrada. Não temos caminhão de 200 toneladas. Piorou. Sabe? Quem é que vai levantar esse treco e botar no lugar depois? Então, se vocês forem perceber algumas questões de engenharia do que foi feito lá atrás, hoje é muito difícil de fazer. A logística é muito complicada. É só vocês assistirem como é que o espelho desses telescópios do Atacama foram colocados lá em cima. Vocês não têm noção. Os caras tiveram que projetar um caminhão especial para levar o espelho. Aí, o cara tinha que ser 10 por hora, tinha que, porque o espelho não podia balançar nem trancar. Se trancou, melou, né? Anos de trabalho. Aquele caminhãozinho, o caminhão demorou mais de um mês para subir o morro. Para chegar lá no topo, botar o espelho. E eram 8 espelhos. Vai primeiro, vai o segundo, o cara tem que montar lá depois, né? Que pesa tonelada esse espelho também. Não pode raspar, não pode trincar, não pode cair um cisquinho. Entendeu? Lá na lente que dá zebra. Então, vocês assistam como foi montado esse telescópio, a história dele, e você vai ver como é que vai montar uma estátua no passado. Né? É aquela velha história, quem construiu as pirâmides do Egito? O Quéops tinha dinheiro para isso, as pessoas tinham... Porque dinheiro é uma coisa, agora você tem que pegar o escravo, né? Falar, você tem que motivar ele para trabalhar, né?
vou carregar umas puta pedras nas costas, troco de quê? Consome comida, ele come e tal. É um gasto, dinheiro, grana, como hoje. Você tem que pagar um engenheiro, você tem que pagar a equipe, você tem que pagar tudo. Só para botar uma pedra aqui. Você está entendendo? Então, é muito mais fácil nós fazer de concreto, né? Nós faz a forma de madeira, vai jogando concreto lá devagarzinho, vai enchendo, a coisa fica legal do mesmo jeito. Então, nós temos que entender, né, que um povo muito inteligente, muito avançado, sempre procura o caminho mais simples de fazer as coisas. Não o mais complicado. Mas se você vai no Peru, quem já foi para Machu Picchu? Você vê estradas, as estradas são pedras cortadas com perfeição para você andar em cima. Por que dá o luxo de fazer isso? O encaixe perfeito daquelas pedras, né? Tal. Agora, vamos supor, é muito engraçado as pedras de Machu Picchu, porque elas são assim, ó. Nenhuma é igual à outra. Elas não foram feitas na mesma fábrica. Uma é assim, né? Outra encaixa aqui, quadradinho, outra vem embaixo. Ou seja, cada pedra é única ali. Porque se eles fossem produzir isso em larga escala, era tudo a mesma medida, né? É tudo a mesma medida, vão lá, encaixa facinho, bonitinho, papapá. Agora o corno, não, cada um é uma. É como se ele trouxesse uma pedra debaixo do braço. O muro estava assim lá, ó. Assim, fartando uma pedra aqui. Aí veio o neguinho com uma pedra debaixo do braço. Aí ele põe a pedra aqui, só que a pedra é assim, né? Ó, pedra natural. Ok? Né? Agora vamos dar um raio nessa merda aí. Ele dá um raio nessa merda, a pedra amolece. Ela amolece. Quando ela amolece, ela fica numa pasta, ela faz isso aqui, ó. Vai encaixar certinho onde tem aqui, ó. Certo? E aí, né, traz outra pedra. Vai fazendo assim. Na hora que eu dou um raio específico, né, ela amolece, controle da densidade de massa, para transportar também o gravitação, põe a pedra lá, dou um raio, ela amolece, vai encaixando. Aí seria fácil de fazer, porque seria fácil de transportar, porque eu tiro a gravidade, ela não pesa nada, qualquer um vai lá, leva ela assim, põe. E depois, para alinhar, não precisa pegar um carinha lá com a taiadeira, ficar 3 dias, para ajustar aquela porcaria lá. Né? Meses, 3 meses para ajustar uma pedra. E outra, se o cara tinha bronze só para trabalhar, né, na antiguidade, não tinha aço. Você já pegou uma ferra-pedra para cortar pedra? Então, pega a pedra e vai cortar pedra. Você não tinha vídeo, aço para você pegar e moldar ainda. As ferramentas eram porcaria na antiguidade, ninguém conhecia aço. Então não ia dar certo o negócio, para você fazer uma puta escultura maravilhosa e largar lá para andar em cima com o carro, depois com o cavalo, né? Ainda com o cavalo ainda. Com tropa de cavalo. Ninguém ia se dar o luxo de fazer uma coisa assim se não tivesse uma tecnologia avançadíssima por trás. E nós vamos tentar interpretar e entender isso. Ok? Bom, muito bem. Vamos tentar, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, faça ela concisa para mim e eu vou falar a sua pergunta no microfone para ficar gravado. Tá? Pode falar, quer falar? Os espanhóis, eles tentaram destruir as construções dos incas, perceberam que não conseguiam, porque eram muito estáveis. Atrás da parte frontal ainda tinha um encaixe para terremoto. Para terremoto, né? Macho e fêmea, assim, atrás. O que ele está dizendo, né? O Bia está dizendo que os espanhóis tentaram destruir muitas construções aqui e não conseguiam, porque elas tinham um encaixe tão duro, resistente a terremoto e tudo mais, que era difícil até destruir. Porque os padres católicos, a igreja veio destruiu muito, né? Lá nos maias, tudo que eles viam queimava, destruía, porque era herege. Os textos maias foram destruídos pela igreja católica aos montes. Templos eram destruídos também porque era contra a religião. Né? Você vê, a igreja está fazendo a mesma coisa que o Estado Islâmico está fazendo lá com as relíquias, né? Iraque das Babilônias lá, né? Você viu, quebrando as estátuas, quebrando coisas de 5.000 anos atrás. Isso é uma loucura, né? É uma loucura. Então, eu quero que vocês, agora vamos fazer um bate-papo aqui, que é por que os especialistas em astrofísica, em astronomia, em exobiologia principalmente, não concordam com esta questão de vida no planeta Nibiru com uma horta
com essas características. Ok? Então nós vamos discutir isso agora. Porque qualquer um talvez aceitaria. Ai, Laércio, que história bonita, que coisa legal, né? Agora vamos ver alguns contras da astrofísica. Então vamos lá. Que coisa interessante. Acompanhem comigo. Na verdade, hoje nós estamos descobrindo mais de 1000 planetas, nós já descobrimos, orbitando outras estrelas. Com o avanço da nossa tecnologia e a construção de telescópios mais precisos e sofisticados, principalmente satélites, telescópios colocados em órbita no espaço, os cientistas projetaram um telescópio específico chamado Kepler. Um telescópio específico para estudar oscilações de estrelas próximas. E isso significa o seguinte, olha, então todos esses planetas que foram descobertos atualmente, eles não são, ninguém olhou para, ninguém viu eles. A gente pega uma estrela razoavelmente próxima, né, como o planeta, ele não tem luz própria, ele reflete a luz da estrela, certo? Como Marte, que você vê no céu, Vênus, ele reflete a luz do Sol. Mas, claro que a distância que as estrelas estão da Terra, seria impossível, essa luz seria tão fraca que chegaria a zero aqui. Você não pode ver, você não pode fotografar um planeta desse. Não tem condições. Porque a luz deles não chega até a Terra. Então, como é que eu sei que planeta que está lá, que tamanho que é o planeta, que lugar que ele está, que distância ele está da estrela? Então, isso a gente faz estudando essa estrela. Então, eu tenho que ter um instrumento muito preciso. Então, eu traço um gráfico aqui assim, ó, ok? E coloco a estrela no centro. E boto um instrumento observando com muita precisão a posição dessa estrela em relação ao céu. Então, você vai perceber que essa estrela, ela começa a fazer isso aqui, ó. Eu vou exagerar, tá? Ela começa a oscilar. Ela fica fazendo assim, ó, no céu. Tá? Ou assim, dependendo. Aí eu meto o eixo na hora que ela está oscilando. Aí a pergunta é, por que essa estrela está fazendo esse movimento? Aí o cientista vai lá, a explicação é essa, eu tenho a estrela aqui, eu tenho um planeta que está girando em torno dela. Toda vez que esse planeta grande, geralmente o tamanho ele oscila, quanto maior é o planeta que está orbitando, maior é eu pegar essa oscilação. Ele oscila mais a estrela. Quanto menor o planeta, menos oscila. Por isso que estava difícil encontrar planeta do tamanho da Terra. Não é que não tinha, é que nossos instrumentos ainda não tinham capacidade de detectar uma oscilação causada por um planeta muito pequeno, que a oscilação seria muito pequena. E por isso que todos os planetas, 90% dos planetas que nós descobrimos até agora, são do tamanho de Júpiter ou maior que Júpiter. Porque quando eles oscilam, quando eles orbitam a estrela mãe, eles causam um aperto. Então, toda vez que Júpiter vem para cá, ele arrasta a estrela para cá. Toda vez que Júpiter ele orbita para ele arrasta a estrela. Então, ele tem uma oscilação. Aí eu calculo essa oscilação e com cálculos matemáticos e astrofísicos eu calculo a massa do planeta e que distância esse planeta está do Sol, daquela estrela. Ok? E calculo o período, quanto tempo ele demora para dar uma volta em torno da estrela, o ano daquele planeta. Aí eu consigo ver se tem água, se não tem água nesse planeta, que temperatura ele pode estar de acordo com a radiação estelar, a distância que ele está da estrela, o tipo de radiação que a estrela emite, se ele estaria numa zona habitável. Então, o que é zona habitável? Então, vamos lá. Todo o sistema solar, os cientistas desenvolveram uma teoria que é a seguinte, vamos pegar o Sol aqui. Se você estiver muito perto do Sol, como o planeta Mercúrio, por exemplo, o que acontece? É muito quente. A radiação solar, o vento solar, a quantidade de radiação que ele vai mandar, a primeira coisa que vai destruir a atmosfera do planeta. Ele varre a atmosfera, que são gases.
O Sol lança um vento poderoso, é um vento mesmo, só que esse vento é de partículas, carregadas eletricamente, e um campo magnético muito forte que as acompanha. É muito difícil formas de vida biológica se desenvolver sobre uma radiação intensa. Certo? As células, os núcleos celulares são destruídos. As formas de vida não podem suportar uma radiação solar desse porte. Por isso que Vênus, Mercúrio não tem vida. É um planeta inóspito. Com temperaturas que durante o dia varia a muitos graus Celsius, quase a ponto de fusão e à noite ele esfria pra caramba, porque ele fica na parte oculta, a hora que está girando, né, dia à noite. Né? Então existe uma distância específica, né? Uma zona chamada de zona Z, ou zona habitável. Por quê? A partir daqui, eu começaria a ter temperaturas muito boas, onde a água estaria em estado líquido. E, a partir deste ponto, a temperatura estaria muito fria, e as temperaturas do planeta cairiam abaixo de zero, e a água estaria no estado muito sólido, muito frio, a partir daqui, então, a vida não poderia se desenvolver naturalmente. Plantas, tal, isso não existe mais. Você vê, vai lá na Antártica, não tem planta na Antártica? Tem planta no Polo Norte? Não tem. Só tem pinguim, mas esses pinguins não nasceram lá. Eles foram evoluindo e adaptando-se às condições climáticas. Mas eles não evoluíram naquele ambiente. Certo? Eles podem ter nascido aqui nos trópicos e foram se adaptando à mudança de temperatura. Certo? Mas se você deixar um organismo biológico, uma planta, ela não vai nascer, não vai progredir lá. Ok? Então, todo o sistema solar, para que exista vida, florestas, vida biológica, e possa, um ser humano, segundo as nossas condições, possa existir ali, é necessário que ele esteja na zona habitável. Perfeito? Muito bem. Outra coisa importante que esse planeta tem que ter. Esse planeta não pode ser muito pequeno e não pode ser muito grande. Os cientistas, você já pensa, Marte é um planeta muito menor que a Terra. Ok? Nós temos problemas em Marte. Por exemplo, o fato de Marte ser muito menor que a Terra, ele tem uma massa menor. A massa dele sendo menor, o G na superfície, a aceleração da gravidade, é baixa, muito baixa. Ou seja, a atmosfera de Marte, a pressão atmosférica na superfície é 1/100º da nossa. É muito baixa. Ou seja, você não conseguiria respirar em Marte nem viver. E se você tirar um traje espacial, o teu corpo explode. Sabia? A gente explode de fora para dentro. Vocês viram um filme chamado O Vingador do Futuro, do Schwarzenegger, quando ele é jogado na atmosfera de Marte, o que acontece com o zoião dele? Começa a explodir de dentro para fora, né? Porque a pressão que eu tenho interna, que contrabalanceia a pressão atmosférica nossa. Nós estamos num jogo de pressão, ok? A atmosfera exerce uma pressão no meu corpo, e o meu corpo exerce uma pressão sobre a atmosfera, e estamos no equilíbrio, vivendo em harmonia. Por isso que se você entrar no lugar com a pressão é zero, você morre. Sem um traje espacial, você morre. Na Lua, não tem, a pressão é zero na Lua. A pressão no espaço é zero. Então, você não pode ficar no espaço sem um traje espacial, sem o equilíbrio de pressão. E você tem que ter temperatura. E a gravidade de Marte é muito baixa, né? Se você der um salto em Marte, você sabia que se você saltar 1 metro de altura aqui na Terra, em Marte você pula 3 metros de altura? Porque a gravidade é muito baixa. E o fato da gravidade ser baixa favoreceu que os gases marcianos foram embora para o espaço.
né? Porque ele fica muito volátil, muito leve, ele começa a subir. Entendeu? Aí um outro fator que os cientistas acreditam que Marte tenha perdido a vida que tinha no passado, Marte, pelos estudos, Marte tinha rios e oceanos. Tinha água líquida. A gente vê os veios de água, os leitos de rio, as regiões onde tinha oceanos em Marte. Mas tudo isso desapareceu. Os cientistas acham que foi por um único motivo: a perda total do campo magnético marciano. A Terra só tem vida na Terra porque nós temos um campo magnético. Nós temos polo magnético. Por isso que a bússola funciona. Esse campo magnético nos protege de uma radiação solar. Então, os ventos solares, quando chegam aqui, eles se chocam com o campo magnético e são desviados. Eles vão para o polo. Por isso que forma a aurora boreal. Né? Eles não entram, eles não conseguem penetrar essa radiação de alta energia que vem do Sol, o chamado vento solar. E isso é os nossos escudos protetores da vida. Né? Em Marte, com o passar dos anos, Marte zerou o campo magnético, morreu. Alguma coisa aconteceu no núcleo do planeta Marte que fez com que o campo magnético gerado pelo núcleo zerasse. E quando isso aconteceu, ele perdeu os escudos. Perdendo os escudos, a radiação solar incidiu direto na superfície, matando toda forma de vida que ali podia existir e evaporando os oceanos e toda a água em estado líquido. Eu quero que vocês entendam que um planeta, para ter forma de vida biológica com nós, ele tem que ter umas características perfeitas, padrão. Saiu fora uma coisinha que deu errado, todo o ecossistema entra em colapso. Você vê, a perda do campo magnético destruiu tudo no planeta. Toda a cadeia que gerasse a vida. Ok? Muito bem. Vamos agora, com tudo isso que nós estamos discutindo aqui, vamos ver o caso de Nibiru. Uma coisa interessante, o planeta não pode ter uma massa muito maior que a Terra. Se tiver uma massa muito maior que a Terra, o que acontece? Se a massa for muito maior, o G é maior. Significa o quê? Se eu peso aqui na Terra 70 quilos, né? Já é errado falar que você pesa 60 quilos, tá? A nossa massa na Terra é 70 quilos, eu peso, certo? O peso é dado em newtons. Então, eu tenho que pesar 700 newtons, no caso aqui. Se a gente for ser preciso na física, na linguagem da física. Muito bem. Se a gravidade aumentar, imagine você pesando 400 quilos. Quero ver você andar no planeta. Por exemplo, Júpiter é muito grande, é uma massa muito maior que a Terra. Muito maior. Só que Júpiter é um planeta gasoso, ele não tem nem superfície, tá? Ele é um planeta de gás, vai chegar um ponto que tem uma parte líquida, tal, mas a gente não acha que ele tem uma superfície, não tem sólida. Mas se existisse um planeta, né, com a massa de Júpiter, e a superfície fosse sólida e eu pudesse pisar, faz a conta. Você não ia andar em Marte. Eu quero ver um foguete sair de lá. Com as nossas tecnologias de empuxo. De impulso. Você vai pesar 2.000 quilos. Muito mais. Júpiter tem uma atração gravitacional na superfície que você nem imagina. Por isso que você sabia que Júpiter é o nosso protetor? Porque ele é o nosso protetor. Tudo que entra no sistema solar cai lá, não cai em nós. Ele puxa primeiro, ele pega para ele primeiro, alivia a nossa barra. Você está entendendo? Então, todas essas condições são importantes para que eu tenha equilíbrio. Uma pergunta interessante que vocês poderiam me fazer. Maraécio, por que há milhões de anos atrás, nós tínhamos animais do tamanho de um campo de futebol? Os brontosauros.
Lembra o Fred Flintstone que comia filé de brontossauro? Puta, é uma delícia, né? E é verdade, esses répteis existiram, a gente tem, né? Agora a pergunta, eles pesavam toneladas. Hoje o maior animal que nós temos é o elefante. Você viu o elefante? O elefante é um bicho desgraçado. Você vê que ele tem muita dificuldade para andar? Porque ele tem uma massa muito grande, você tem que ter um organismo super poderoso, ele tem que comer muito para manter aquele equilíbrio e se movimentar. Agora pensa um brontossauro do tamanho de um campo de futebol. Gigantesco. O organismo dele tinha que comer tantas toneladas de alimento por dia para manter sua energia. Então, alguma coisa era diferente na Terra para aliviar o G. O G não era 10. O G podia até ser 8. Ou seja, cair 2/3 peso, 1/3. A rotação da Terra poderia ser diferente. É o seguinte, quando o planeta Terra tem uma rotação, se você aumentar a velocidade da Terra, ou seja, ao invés de você dar uma volta em 24 horas, que é hoje, nosso período rotacional, vamos supor que a Terra desse uma volta em torno de 5, 15 horas. Isso aumentaria profundamente a velocidade linear ou angular em vários pontos da Terra. Então, principalmente aqui no Equador, o G cairia muito em função da força centrípeta, do balanço entre força gravitacional e força centrífuga. Ok? Força centrípeta. Essa somatória poderia dar um G bem menor e, nessas condições, você poderia ter répteis gigantes que, na verdade, pesariam muito menos do que pesaria hoje, nas condições de hoje. Você vê, hoje a natureza não consegue fabricar um réptil gigante e fazer ele existir. Ele não conseguiria sobreviver numa gravidade muito alta. Você vê, gravidade muito baixa tem problema. Se a gravidade for muito alta, também vai dar zebra. Ok? Então o planeta tem que ter tamanho, massa, condições, estar na zona habitável, tudo isso para ter forma de vida. Agora vamos estudar Nibiros então, certo? Do jeito que os caras apresentam Nibiros para nós aqui. Alright? Então vamos lá. Vamos lá. Então essas são as discussões astrofísicas que vocês precisam entender para a gente poder discutir claramente como é que isso vai funcionar. Ok? Então vamos lá. Vamos pensar que Nibiros está no plano da eclíptica. Certo? Está aqui o Sol. E Nibiros faz essa coisa toda aqui. Aqui é o afélio e aqui é o periélio de Nibiros. Perfeito? E nós teríamos aqui, claro que bastante desproporcional esse meu desenho, nós teríamos aqui, vamos supor, a órbita da Terra. Nós sabemos que a nossa zona habitável legal vai de Vênus até Marte. Saiu fora desses dois. Então, até Vênus, que é essa aqui, Vênus, se ele tivesse uma estrutura diferenciada de gases, atmosfera, daria para até ter forma de vida em Vênus. E Marte também, se ele fosse um pouquinho maior, tivesse campo magnético, várias condições, ele também teria forma de vida. Mas, a partir do momento que Nibiros entra, ele entra essa aqui, o que vai acontecendo com ele? Primeiro, o pessoal já fala que Nibiros, segundo alguns textos aí, que ele é do tamanho de Júpiter. Não é? Que ele é grande, que ele é gigante, é um planeta gigante. Então, eu já começo a questionar se um planeta do tamanho de Júpiter, com a massa de Júpiter, qual o G da superfície? E ele não poderia ser gigante. Ninguém poderia ser gigante e evitar um planeta desse. Eles teriam que ser os greyzinhos, pequenininhos, desse tamanhozinho assim. Aí, a massa dele seria pequena, ele teria condições de andar num planeta com gravidade mais alta.
Ok? Então a gente até estuda o biotipo de um ET para morar num planeta sobre essas condições de massa. Se a massa for muito grande, o G é muito grande, o ser não pode ser gigante. Um ser gigante de 3 metros de altura, 2,5 metros, que tamanho que fosse, grande, gigante, não podia existir num planeta como esse. Igual aqueles que os caras fizeram lá no Prometheus. Bem grande, maçudo. Então, Nibiros não pode ser, ou seja, como Júpiter, ele tem que ser bem menor. Ele pode ser um pouquinho maior que a Terra. Um pouquinho maior que a Terra, tudo bem. O G pode chegar a 12, que a gente dá um jeito. Né? É só você não comer muito. Né? Você já viu o que um cara de 200 quilos, como é que vive na Terra? Né? Não anda. Tem que botar em carriola. Né? O cara fica monstruoso. Muito bem. E agora? Esta aqui é a área H, área habitável, zona habitável. Nibiros está toda a parte do tempo, a maior parte do tempo, aonde? Muito distante do Sol. A temperatura, se você pegar Plutão, Urano, vai medir a temperatura lá. É 250 abaixo de zero. Eu pergunto, o que sobrevive a 200 graus abaixo de zero? Para fazer uma cidade, sair todo mundo passeando no domingo, né? Aquela coisa, namorando, vendo as luas de Nibiros. Quando Zacarias 7 foi questionado a esse respeito, ele disse o seguinte, ele disse assim que possivelmente Nibiros não pertencia a esse Sol. Ele pertencia a um outro lugar, certo? Muito legal, muito jóia. Aí houve um problema com a explosão do Sol. O Sol deles de alguma forma explodiu e Nibiros foi jogado vagando pelo espaço. Mas como eles eram uma tecnologia muito avançada, eles eram um planeta muito avançado, eles construíram no subterrâneo, né, locais, shopping center, lugar para viver com temperatura, água, tudo equilibrado, para eles existirem numa sociedade harmônica, mas gastando energia para manter a temperatura dentro de um padrão aceitável, né, que eles podiam ficar vagando pelo espaço eternamente, porque eles não tinham tecnologia para viagens interestelares, mas tinham tecnologia para manter-se sobrevivente. Até que chegou um momento que ele foi capturado pelo nosso Sol. E como ele foi capturado pelo nosso Sol, ele teve esses problemas aí. Mas essa história dos choques lá atrás, da formação do sistema solar, aí é complicado, que é 4 milhões de anos atrás. Ora, ele vai falar que está aqui já há bilhões de anos. Então, é complicado, né, saber como que esses caras sobreviveram. E outra coisa, se eles têm capacidade interestelar, eles vinham morar na Terra. Para que morar num planeta de merda desse, que esfria pra cacete, que todo mundo no frio desgraçado, sem condições ambientais, não vai ter floresta, não vai ter nada nesse planeta. Então é fácil mudar para a Terra, né? E fica aqui, habita aqui. Então tem uma série de furos essa teoria do Zacarias Sitchin, quando ele coloca o planeta nessas condições orbitais. Uma raça não poderia existir, mesmo que fosse avançadíssima, né? Material, no mundo material, manter um equilíbrio harmônico de uma cidade, uma civilização avançada, com bilhões de seres humanos vivendo, né? Num planeta cuja temperatura e a estrutura interna variasse dessa maneira, seria muito complicado. É mais fácil mudar o planeta inteiro de lugar. Então, essas são as condições que nós discutimos aqui e chegamos à conclusão que não seria possível, né, que o planeta tivesse essas características. Poderia ser diferente, com outras características. E os Anunnakis
não fossem esse tipo de ser, esse tipo de gente que eles discutem aqui com essa... Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acreditam que vocês são seres sem alma, foi fabricado para ser escravo, vocês são descendentes desse escravo e que morreu, acabou? Vocês foram largados, literalmente, vocês são filho da puta. Bastardo, né, filho? Né? Filho de proveta, de chocadeira. Sem um propósito maior. Vocês acreditam que a vida de vocês não tem um propósito maior? Então, essa questão fundamental que nós temos que discutir com vocês, ok? E nós vamos fazer isso agora na segunda parte do curso. Agora nós vamos fazer um intervalinho, tomar um lanchinho gostosinho, tá? E daqui a pouco a gente volta.